Cumprimentamos a todos os nossos irmãos nestes momentos, com alegria, principalmente por estarmos juntos, mesmo à distância, mas que estejamos juntos de coração, de mente, com saudades de termos os nossos trabalhos presenciais. Então eu os convido nestes momentos para que nós possamos fazer a nossa oração inicial, mas dizendo, queridos irmãos, que hoje também nós vamos fazer as irradiações. E as irradiações é enviarmos através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações de amor a todos os que necessitam, a todos aqueles que nós queremos beneficiar. Então os convido para nestes momentos elevarmos nossos pensamentos a Deus e a Jesus, buscando do fundo de nossos corações as energias positivas de esperança, de paz, de harmonia para todos os nossos irmãos que necessitam, para todos aqueles que estão trabalhando, aqueles que não estão trabalhando, aqueles que estão em seus lares sofrendo, aqueles irmãos que estão nos hospitais, nos presídios. Não importa onde estivermos, Senhor, mas o que importa é que as tuas vibrações de amor, de carinho, possam chegar a cada coração, fazendo vibrar as fibras, Senhor, do despertar do sol interior que há dentro de cada um de nós, fazendo-nos sentir a presença amiga de Jesus através dos mensageiros divinos que sempre vêm em nosso amparo, nos trazer o seu carinho, a sua dedicação, para que assim possamos continuar nossa tarefa terrena, sentindo que não estamos só, que sempre há irmãos a nos auxiliar nesta caminhada, a nos proteger e a nos fazer confiar no amanhã. Agradeçamos também a vida que Deus nos deu, a grande oportunidade de fazermos a nossa caminhada terrena, confiante, Senhor, no Teu amor, na Tua justiça e na Tua proteção. Com esse início, queridos irmãos, nós queremos pedir para entrarmos nos vossos lares, levando a palavra, o conforto que Jesus aqui nos deixou. Então, muito obrigada, Senhor, por estes momentos em que está nos permitindo estarmos mais próximos através desse vídeo, mas estarmos de coração, de mente e com muita alegria, muita paz a todos nós, e que assim seja. Então, queridos irmãos, agradecendo o convite feito, nós estamos aqui novamente trabalhando mais uma exposição doutrinária com vocês, chegando até a casa de vocês, através das plataformas que, neste momento, nos ajudam bastante, né, a mantermos a proximidade com a doutrina. E o tema que foi escolhido para tratar no dia de hoje é sofrimentos humanos, as suas origens e causas. E para começar a falar um pouquinho sobre esse tema, eu vou trazer o conceito da palavra aflição. Então, a aflição, ela pode ser representada por um simples mal-estar, o qual pode ser traduzido na forma de dor, na forma de sofrimento, na forma de preocupação mais ou menos intensa, real ou fictícia. Essa preocupação, ela pode ser física ou moral, esta aflição, melhor dizendo, pode ser física ou moral, e pode ser causada por algum fator ou alguma coisa que, inclusive, pode colocar em risco a nossa própria existência quando em casos mais extremos. Então, o grau de aceitação desta aflição, ele vai depender do estágio evolutivo de cada um. Então, existem aflições que vão produzir maiores desarmonias, como aquelas que podem provocar algum tipo de depressão ou podem induzir algum ato extremo, como o suicídio. Porém, tudo vai estar mais ou menos relacionado ao meu íntimo. Ou seja, eu posso ser uma pessoa que reage a essas aflições
com uma maior resistência e uma maior resiliência ao sofrimento e não me deixo subjugar por essa aflição, ou eu posso ser aquele irmão que, perante uma dificuldade de ordem menor, já me encontro em um momento de grande aflição, né? Não consigo lidar muito bem com aquilo e eu já me desequilibro e reajo de uma forma já mais exacerbada. Então, o Espiritismo, por sua vez, ele vai considerar as aflições como oportunidades de reajuste. Então, nós não devemos enxergar as aflições como uma punição, como um castigo, uma tormenta. Mas, sim, a doutrina nos traz que essas aflições elas devem ser consideradas como lições, como oportunidades de aprendizado, principalmente. E aí, Emmanuel vem nos trazer, dentro de um conceito espírita de aflição, a seguinte frase: examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em uma tempestade emotiva arrasadora. Então, para eu não deixar que uma pequena coisa, né, tome proporções descabidas, tome proporções exageradas, né, sem necessidade. E ele diz também que os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar, significa, né, evitar as aflições maiores da vida, e por isso, apenas eles, os heróis anônimos da luta cotidiana, aqueles heróis lá escondidinhos que muitas vezes a gente nem enxerga, eles conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofrimentos da terra. Tanto que Jesus, no Sermão do Monte, né, pronuncia a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Então, essa pessoa, né, quantas pessoas nós conhecemos, né, que no dia a dia atravessam percalços, obstáculos, dificuldades e não esmorecem, né? Às vezes, situações bem graves ou bem difíceis, né, conflitantes de se resolver, e essas pessoas conseguem lidar de uma forma bem tranquila quanto a isso. Então, agora falando um pouquinho sobre a origem do sofrimento humano, ele pode ter uma origem em atos cometidos pelo espírito no passado, ou seja, numa encarnação precedente, né, ou na atual existência. E o sofrimento pelo qual nós passamos, ele nada mais é resultado da nossa própria imperfeição. Quando nós não sabemos, né, utilizar de uma maneira adequada o nosso livre-arbítrio. Então, é errado, é inadequado eu dizer que o sofrimento é um castigo, é uma punição divina, né? Conforme, às vezes, nós estudávamos até na lei mosaica, né? Uma lei punitiva de Deus, né? Quando deu a tábua dos 10 mandamentos para Moisés. Então, assim, mas na época era a linguagem que se entendia. Então, nós sabemos, após a vinda de Cristo, pregando o evangelho, né, de amor, que Deus é amor com os seus filhos. Então, Deus não pune. Seria inadequado culpar a justiça divina pelo nosso sofrimento. Então, para a doutrina espírita, o sofrimento ele é uma consequência da incompreensão das leis divinas e do transviamento dessas leis. Ou seja, eu não as compreendo, eu não as sigo, e em virtude disso, eu colho as consequências. Então, quando é que eu sofro? Eu sofro quando eu me afasto da lei divina. Lei essa que, como diz no Livro dos Espíritos, está escrita na nossa consciência. Então, eu me afasto desta lei, né? A lei num sentido de orientação, a lei num sentido de guia para nós seguirmos rumo à felicidade. Então, se eu não compreendo, se eu não busco, né, a minha vida dentro dessa orientação divina, eu vou colher os frutos da minha semeadura, que muitas vezes virão na forma de sofrimento. Então, por medida de bom senso, é muito importante que nós avaliemos de uma forma bem reflexiva para onde é que nós estamos caminhando, quais são as escolhas que nós estamos fazendo, né? Já que nós temos o livre-arbítrio, somos nós que escolhemos, e que frutos, né? Ou então que resultados
essas escolhas irão produzir. Então, se já existe o propósito de seguir no bem, apesar das imperfeições que nós ainda temos, este esforço ele vai sim ser recompensado cedo ou tarde. Porém, se a nossa felicidade, se nós focamos a nossa felicidade somente no agora, no mundanismo, bom, aí nós já estaremos semeando um futuro cheio de aflições. E a origem, desculpa, a origem dessas nossas aflições, ela vai estar, como eu falei antes, diretamente relacionada ao mau uso do meu livre-arbítrio. Então, apesar dos nossos equívocos, a bondade divina ela sempre vai nos conceder oportunidades novas, diárias, para resgatar os nossos compromissos. Então, o grande remédio, a solução, o caminho é o trabalho no bem. Se eu cair, o trabalho no bem surgirá como um apoio aonde eu posso me levantar. Se eu estou amargurado, ele vai servir como um reconforto. Se eu errei, ele vai trazer a oportunidade de eu me corrigir. Se eu sou ignorante em algum aspecto, ele irá me abençoar sob a forma de lição. Então, Deus sabe que todos nós, encarnados e desencarnados no serviço terreno, somos ainda muito imperfeitos. Mas ele nos concedeu o trabalho no bem, aonde nós podemos nos desenvolver melhor e sublimar segundo a nossa vontade, para que a nossa vida e a nossa jornada espiritual se aperfeiçoe, rumando ao objetivo de felicidade que nós tanto buscamos. E o sofrimento antigo, por que não dizer, né? O sofrimento humano, desculpa, ele é muito antigo. E ele acompanha o homem desde as suas origens, desde o começo da sua caminhada evolutiva, a partir do momento onde eu comecei a me desviar das leis divinas, é lá que o sofrimento humano começou. Essas aflições, trazendo aqui novamente, né, podendo ter origem numa existência atual ou numa existência anterior, e complementando, como eu acabei de dizer, que o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Então, não existe uma só infração à lei de Deus que não acarreterá uma consequência, que não acarretará uma, entre aspas, uma punição. E isso, irmãos, é lei de causa e efeito. É lei de ação e reação, né? Como diz a terceira lei de Newton. Então, o homem, ele é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Somos nós que decidimos. Nós podemos abreviar o nosso sofrimento ou prolongar indefinidamente o nosso suplício. A minha felicidade ou a minha desventura vão depender da vontade que eu tenho ou não de praticar o bem. E trazendo aqui um pouquinho de complementação de outras obras, a gente vai trazer a questão 239 do livro Consolador, aonde Emmanuel traz assim: entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? E aí vem a resposta: em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto a dor moral é essência. Daí a razão porque a primeira, ou seja, a dor física, ela vem e vai embora. Mesmo que ela se faça acompanhar das transições, né, ligadas à morte dos órgãos físicos, né, dos órgãos materiais, mas somente a dor espiritual, a dor moral, é bastante grande e profundo o suficiente para promover o luminoso trabalho de aperfeiçoamento e de redenção. Então, a dor física não tem esse alcance, mas a dor espiritual e a dor moral tem. E trazendo uma outra questão do mesmo livro, do Consolador, questão 243, aonde diz o seguinte: todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? E aí vem a resposta: todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre
são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com uma exceção: Jesus Cristo, que foi o fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta desde os seus primórdios. Então, é por isso que ele é, né, o nosso modelo e guia a ser seguido. E agora nós vamos falar um pouquinho, irmãos, das consequências do sofrimento humano. Então, nós aprendemos um pouquinho sobre as aflições, quais as origens, o trabalho no bem, que seria, né, o nosso caminho para evitar essas aflições e esses sofrimentos. Então, as consequências do sofrimento humano. Ele está diretamente relacionado às escolhas que o espírito fez ao longo da sua jornada evolutiva. Se eu utilizei bem o meu livre-arbítrio, eu sofrerei menos ou não sofrerei. Mas se eu optei por escolhas insensatas, eu irei responder por elas de acordo com a gravidade dos meus atos. Então, as condições em que nós vivemos, se eu sou feliz ou se eu não sou feliz, vão estar relacionadas aos meus atos. Então, nós vemos assim que o sofrimento, irmãos, ele pode ser perfeitamente suportável. Ou até mesmo ter sido escolhido pelo espírito que já tem um certo grau de entendimento e que está para reencarnar. Então, ele escolhe passar por determinadas tribulações para atingir o seu aperfeiçoamento. Aquele planejamento reencarnatório que ele está fazendo, visando lapidar aquelas arestas que ainda lhe faltam. Então, as aflições, elas podem resultar sacrifícios para aquela pessoa que as acata com a finalidade de se libertar de um passado de erros ou então de escolhas insensatas. Então, muitas vezes, nós mesmos escolhemos. E aquelas almas fortes, né, que trazem um caráter temperado nas lutas, não se deixam abater ou não se declaram vencidas por essas aflições que elas atravessam. Elas vão fazer o quê? Elas buscam conforto na prece, na fé. Elas recebem dos benfeitores espirituais doses extras, na verdade, de coragem e de bom ânimo, com as quais elas vão ser capazes de enfrentar dia após dia os desafios que a vida está nos trazendo, de cabeça erguida, sem exageros, sem ira, sem revolta, sem reações exacerbadas e desnecessárias. Então, nós sabemos que é a nossa imperfeição espiritual que causa o sofrimento. Então, nós podemos nos perguntar, o que eu posso fazer para erradicar essa imperfeição? Ou então, como eu faço para conviver com aquilo que me causa sofrimento? E aí vem a resposta: força de vontade e esforço de cada indivíduo para superar essas dificuldades. E ele diz ainda mais, a solução definitiva está no incansável trabalho no bem. Então, essa é a resposta, essa é a chave. Trabalho no bem, fé e oração. E eu vou trazer agora aqui, irmãos, na página 235 do livro Divaldo Franco Responde, volume 2, uma questão interessante onde ele diz assim, a pergunta é correto afirmar que não estamos na Terra para sofrer e que é possível aliviar nossas provas e expiações? E isso agora vem completar o que eu estava falando antes. E Divaldo responde, exatamente, ou seja, não estamos na Terra para sofrer e é sim possível aliviar nossas expiações. É fascinante a visão do Espiritismo. Deus não decreta a nossa ruína. Jesus afirmou que o Pai não quer a morte do pecador, o Pai quer a morte do pecado. A Terra é uma escola de bênçãos e aqui estamos para desenvolver nossos valores, nosso Deus interno das tradições esotéricas, nosso Cristo interno. Então, estamos na Terra para desenvolver esse fascículo de luz, realizar a autoiluminação, buscar a plenitude, o reino dos céus, no conceito de Jesus. Aquilo que chamamos de sofrimento é uma bênção, especialmente se soubermos
administrá-los, porque será através dele que lograremos a harmonia íntima. Então, irmãos, não enxerguemos o sofrimento como um castigo, como uma punição, mas sim como uma oportunidade. E se nós, por vezes, podemos pensar que não conseguiremos atravessar ou vencer esse sofrimento, nós possamos nos valer dos recursos. A doutrina está aí, a prece, a fé, o auxílio dos nossos irmãos benfeitores espirituais, o trabalho no bem, a caridade, nós somos cheios de recursos. A própria água magnetizada, como se diz na irradiação, o evangelho no lar, as obras básicas da doutrina espírita. Então, nós estamos ao alcance da nossa mão. Olha quantas coisas nós temos para nos apoiarmos e vencer esses momentos de aflição. Então, irmãos, concluindo aqui o que o Divaldo trouxe, né, na resposta ali que eu li. O sofrimento não é um inimigo, mas sim uma escola, aonde as dores são capazes de produzir excelentes frutos de experiência e compreensão. Então, eu não devo reagir com ira, com revolta, né, enraivecida, ou de uma forma, uma pequena dificuldade e eu reajo, né, fazendo uma tempestade num copo d'água. Então, voltando aqui, né, o sofrimento são processos, ele gera processos reparadores que visa o reajuste da criatura nos seus transvios, nos seus desvios da lei divina, nesse curso evolutivo que nós estamos. Então, vamos mudar um pouquinho a forma de enxergar essas adversidades que nos chegam. Porque a primeira coisa que nós fazemos é espraguejar um pouquinho, né? Puxa, vai me acontecer isso de novo. E não é por aí. Então, tudo parte da maneira como nós enxergamos. Então, um exemplo aqui, até para nós encerrarmos, se eu quero treinar e desenvolver ou aperfeiçoar a minha paciência nesta encarnação, o que vai se colocar no meu caminho? Pessoas ou situações que testem a minha paciência. Do contrário, como é que eu vou desenvolver essa virtude? Não é mesmo? Então, irmãos, ficam para vocês essas reflexões, para nós todos, melhor dizendo, essas reflexões, que nós possamos, então, mudar um pouquinho a nossa forma de enxergar o sofrimento e a nossa forma de reagir frente a eles, usando dos recursos antes citados para que tenhamos sucesso nessa caminhada. Obrigada pela atenção de todos. Fiquem em paz. Então vamos nestes momentos, Senhor, agradecermos a Deus, agradecermos a Jesus, aos amigos espirituais, por mais estes ensinamentos que recebemos. Agradecer porque é com esses ensinamentos que nós vamos aprendendo a nos comportar diante da vida, diante dos nossos irmãos, diante daqueles que são ainda os irmãos que nos farão ascender, porque às vezes esses irmãos que nós no primeiro momento achamos que vêm para nós como provas, como expiações, nós sabemos que é através deles que nós vamos aprender a amar, a nos desculpar e aprender, Senhor, que estamos juntos, não é por acaso. Envolve-nos, Senhor, nos teus eflúvios de força, de fé, de harmonia íntima, para que possamos mais uma vez te dizer paz e luz, Senhor, a todos nós, a toda essa terra abençoadas que nós aqui estamos trilhando e que nós possamos te agradecer sempre, Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis, te agradecer porque não estamos sozinhos, estamos com a tua força e com a tua proteção.
Muito obrigada. Que assim seja.